Fala, família Novo Som, como é que vocês estão? Gente, hoje eu quero conversar com vocês. Esse podcast vai ser um podcast que eu acredito particularmente que vai ser um podcast bem rápido. Muitos dos conceitos aqui, dos fundamentos bíblicos, eu não vou citar muitos textos como de costume, mesmo porque eu já venho trazendo todo um fundamento, né, nos outros podcasts. Imagino que você já assistiu. Se você não assistiu, assista para você poder entender de forma completa o que a gente está falando. Então esse podcast vai ser um pouco bem mais rápido, um pouco bem mais assim, amarrando as coisas. Nós estamos no nosso 6º podcast dessa temporada e pra mim isso é incrível porque pra mim foi muito rápido, entendeu? Muito papo do nada, a gente já tá na metade da temporada, mas a gente tá se recuperando, amém? Gente, vamos lá. Eu quero hoje conversar com vocês sobre podemos concordar com Deus. Semana passada nós conversamos sobre podemos acreditar. Eu dei uma ênfase na necessidade de amadurecermos para podermos viver tudo que já é nosso pela graça. Nós entendemos que a graça, ela é um presente dado por Deus e a fé somos nós abrindo esse presente. Ainda assim, a fé, ela é algo que nós também recebemos de Deus, mas precisamos exercitá-la, assim como se exercita um músculo. E como é que nós exercitamos? Exercitamos falando o que Deus fala. E o que Deus fala? Deus fala Jesus. A linguagem de Deus é Jesus. A língua de Deus é Jesus. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus que foi falada muito antes de escrita. E que só foi escrita para que hoje eu e você, pudéssemos falar sobre ela. Gente, nós precisamos falar a palavra de Deus. Só uma coisinha, gente. Meu objetivo não é destruir você, tá? Falar que você tá errado ou qualquer outra coisa parecida. Se eu fosse definir o que eu estou tentando falar aqui em uma única palavra, eu diria que o meu objetivo aqui é ajudar. Tudo que eu quero é mostrar para você que é possível ir além. Então, não fique triste com alguma informação nova, nem mesmo se sinta, nossa, eu sou muito burro, nossa, eu não aproveitei, eu deveria saber disso antes, se eu soubesse disso quando eu era mais novo, agora eu sou muito velho. Não fique com isso. Você está aqui hoje, você está ouvindo isso aqui hoje, Deus quer ser Deus através de você hoje. Então, se permita, amém? Eu quero ler com vocês, para a gente começar aqui, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Começar do começo, né? Gênesis 1, 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Versículo 3. Deus disse: haja luz, e houve luz. Feche os olhos aí onde você está. Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos permite viver aqui em família, nos permite viver aqui com você, nos permite viver aqui como igreja. Pai, minha oração é que o Senhor tenha liberdade para ser quem o Senhor é em nós e através de nós. Espírito Santo, que você venha nos convencer de tudo que Deus tem para nós. Você é um Espírito que nos traz ousadia, um Espírito que nos traz sabedoria e revelação para que nós venhamos ter o conhecimento completo de tudo que Deus tem para nós. Então eu peço, Espírito Santo, que você venha conduzir cada um de nós aqui nesse podcast a entender de forma completa o propósito eterno de Deus para nós. Jesus, nos ensine a ter esse contato que você sempre teve com o Pai, esse contato de intimidade, esse contato de profundidade, esse contato de cumprir tudo que Deus quer, de cumprir a vontade diretiva de Deus e ser tudo que Deus deseja. Nos ensine a ser como você. Pai, essa é a minha oração. No nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor tem nos ajudado através do Espírito Santo que estava em Cristo e hoje está em nós, a ser da forma que o Senhor deseja. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Então tá, vamos lá, gente. A Bíblia está dizendo aqui que o Espírito de Deus, ele se movia. Versículo 1 diz o seguinte, no princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2, a terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mas aí vem uma perguntinha. O texto diz que aconteceu alguma coisa enquanto o Espírito se movia? Não.
Não tem nada acontecendo. Mesmo enquanto o Espírito se movia, nada acontecia. O Espírito já se movia, o Espírito já estava em movimento, mas nada acontecia. Mas aí entra o versículo 3. E o versículo 3 é um ápice, gente. Porque Deus fala. Deus decide falar aquilo que ele já gerou dentro do coração dele. Deus fala. Gente, presta atenção. O Espírito, ele foi derramado. O Espírito ele está sobre mim, o Espírito ele está sobre você. Mais do que estar sobre, o Espírito está dentro. O Espírito está em nós. Nós somos um com ele. Ele se move dentro de nós. Mas tem uma coisa. Nada acontece enquanto alguém não fala. Gente, ele está aí. Ele se move em você. Tudo que é dele é seu e ele te lembra da herança de Cristo que é sua por direito. Ele fala para você que você é justo igual a Jesus, que você é abençoado igual a Jesus, mas enquanto você não fala, você só sabe que tem, mas não consegue usar. Eu não quero saber o que eu tenho e não poder usufruir disso que eu tenho. Nós precisamos falar, nós precisamos alinhar a nossa fala com a fala de Deus. Agora talvez você me pergunte, Lucas, o que Deus fala? Deus só fala aquilo que Ele cria. Nada que Deus não criou, Deus fala. Porque se Ele falasse, Ele criaria. Entende? Deus criou enfermidade? Não. Deus criou miséria? Não. Deus criou escuridão? Não. Deus criou problema? Não. Problema, doença, falta, causa, é tudo maldição do pecado. Deus não fala o que Ele não criou, porque o que Deus fala, Ele cria. Deus só fala o que Ele cria. Você quer aprender a falar como Deus? Nunca fale o que não foi Ele que fez. Porque o que você fala é o que você acredita. É o que dentro do seu coração você acredita. Então vamos lá. O Espírito ele se movia, ok? Nada acontecia até Deus falar. Gente, presta atenção. Todo cristão em silêncio é um crente omisso. Você se torna um crente omisso quando você se cala. Quando uma área da sua vida não tem nada a ver, não tem nada a ver com Deus, não está concordando com Deus, não fala o que Deus é, não reflete quem Deus é, de repente você já assumiu uma postura passiva e aí você está falando, não, é normal, crise no casamento, cara, normal, isso acontece, normal. Não, a crise financeira, calma, filho, você está no Brasil, o Brasil em si é uma crise. Então, crise financeira, paciência. País emergente, político para todo lado, não tem jeito. É isso e ponto, acabou. Cara, isso não pode sair... Você imagina Deus falando isso? Não, o Brasil não tem jeito. O Brasil é um lugar de políticos corruptos, o Brasil é um lugar é um país emergente. Não, crise no casamento é normal. Foi assim, Adão foi assim. Eu fiz Eva justamente para tretar. Gente, me fala um pouquinho só de lógica. Para que Deus daria o Espírito Santo para morar dentro de mim e de você, e a Bíblia chama ele de o Espírito da fé, se fosse para nós falarmos o que qualquer pessoa que assiste um jornal fala? Qual seria a função do Espírito Santo? Porque nós temos o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que agia em Jesus, que fez Jesus fazer tudo o que ele fez, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, porque ele daria ele para nós, se fosse apenas para nós fazermos o que qualquer outra pessoa sem ele consegue fazer. Eu não sei se você encontra lógica nisso, mas para mim não faz o menor sentido. Não faz sentido isso para mim. Gente, na boa, de verdade, nós precisamos redefinir nossas crenças e redefinir as nossas falas. Nós precisamos falar como Deus fala. Homens e mulheres de fé são patrimônio de Deus na terra. Homens e mulheres de fé falam o que Deus fala. É muito louco isso, porque nós vivemos em uma sociedade onde todas as nossas ações são reflexo da ação de terceiros. De alguma forma, no fundo, queremos ser como alguém é. Mas quando eu falo sobre falar o que Deus fala, ser como Ele é, eu sinto como se dentro da maioria de nós surgisse uma grande interrogação, sabe? Você assistiu um desenho, quando do nada aparece uma interrogação gigante na cabeça do personagem? É isso, eu imagino isso, cara. Eu sinto isso. Como se dentro de quase todo mundo surgisse ser como Deus. E dá pra ser como Deus? Gente, na boa, isso pra mim é uma pena.
É uma pena que tem muitos que acham que isso não é para ele. Acha que falar o que Deus fala e ser como Deus é, não é para ele. É muito triste. É uma pena de verdade, é sério. Quando alguém escuta isso e fala, não, isso não funciona para mim. Gente, presta atenção. Isso é uma verdade absoluta. Não tem a ver com você. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com a integridade de quem está falando. O poder não está na minha fala. O poder não está na sua fala. O poder está na fala de quem falou primeiro. O que eu faço, o que você deve fazer, é apenas repetir. Só repetir o que ele fala. E por repetir o que ele fala, o que Deus fala, eu carrego o poder da fala dele. Mas você não tem segredo aqui. É só concordar com Deus. É para isso que nós vivemos. Para concordar com o que Deus fala. Olha só essa frase aqui interessante. Não falamos de doença. Falamos de saúde e cura. Não falamos de fracasso. Nós queremos sucesso. Jamais falaremos de dúvida. Me recuso a duvidar. Jamais falarei de derrota. Ela nunca foi uma opção. Jamais falo daquilo que o diabo está fazendo, porque estou ocupado demais com as obras que Deus está realizando. Gente, quem falou isso aqui foi Kenneth Hagin. Com certeza você já deve ter ouvido falar, eu espero. Ele não é tão antigo assim, ele foi contemporâneo nosso por parte, eu acho que ele falou isso ali em 2003, uma parte considerável de tempo, para muitos até. E o que ele disse aqui é simplesmente verdade. Nós não temos tempo para ficar perdendo com aquilo que o diabo faz. Porque se nós formos olhar com aquilo que Deus fez, a gente vai perceber que estamos ocupados demais para anunciar tudo o que Ele está fazendo. Deus faz muito mais, infinitamente mais do que podemos imaginar. Gente, Jesus ele disse que se você crê, nada é impossível para você. Jesus não disse que se você crê, nada é impossível para Ele apenas. Ele diz, nada é impossível para Deus, mas enquanto vocês crerem, nada será impossível para vocês. Nada será impossível para vocês. Então eu quero colocar um ponto, eu só vou colocar esse ponto aqui hoje, esse é o único ponto desse podcast, e é ativar uma vida ilimitada. Esse vai ser o ponto. Não concordar com Deus é ativar essa vida. É ativar uma vida ilimitada. Você ativa um modo ilimitado na sua vida quando você concorda com Deus. Quando você concorda com o que Deus fala sobre você. Quando você concorda com o que Deus fala sobre sua família. Quando você concorda, na verdade, com o que Deus fala sobre Cristo, sobre Jesus. Nesse momento, e só nesse momento, você ativa um modo ilimitado que existe dentro de você. Que é o Espírito. O Espírito da fé. O Espírito que vê aquilo que Deus e Cristo está fazendo, aquilo que Deus e Cristo está conversando. O Espírito que tem como função te auxiliar e te revelar tudo de Deus, para que você possa viver. Quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Gente, o que a Bíblia está falando aqui? Paulo está explicando aqui o porquê nós oramos em nome de Jesus, amém. Porque quando nós oramos em nome de Jesus, nós não estamos falando sim para tudo aquilo que já foi dito. E quando nós estamos falando amém, amém é uma concordância. Então nós estamos reafirmando, sim, que assim seja. Mas não é o meu sim, não é a minha vontade. Jesus não é o seu sim, Jesus é o sim de Deus. E aquilo que Deus falou já é. O que a Bíblia está falando aqui? Ela está falando que tudo que Deus ele prometeu para você não é mais uma opção, não é um talvez dar certo. Em Cristo, em Jesus é sim, porque Ele é o sim de Deus. Em Números, capítulo 23, fala que Deus ele não mente e nem se arrepende. Será que Deus quer me proteger? Proteção é uma promessa? É. Então sim, em Cristo eu tenho um sim. Cura é uma promessa? É. Então em Cristo eu tenho um sim. Gente, não cabe mais a nós acharmos que é ou não é a vontade de Deus. Aí alguém fala, não, mas Deus faz tudo. Deus que fez isso aí. Wilson,
Me explica, sério. Por que Deus, ele coloca uma montanha na minha frente se ele sabe que dentro de mim existe poder para tirar essa montanha de lá? Por quê? Qual a lógica? Deus está perdendo tempo agora e está de zoação? Não faz sentido. Eu tinha um cachorro Billy, alguns conheceram, e o Billy era muito interessante. O Billy era interessante. Com certeza você não faria xixi no portão para impedir que alguém da sua casa saísse, porque o xixi não ia impedir. Mas o meu cachorro não pensava nisso. O meu cachorro, ele achava que o xixi dele tinha uma pequena possibilidade de impedir a gente sair de casa. Então ele sempre fazia xixi para que a gente ficasse em casa. Era um cachorro muito fofo, né, gente? Ele impedia. Então ele fazia xixi exatamente aonde a gente ia passar para sair de casa. E pro carro, ele colocava o cocô na onde a roda ia passar pra gente não sair com o carro, pra gente ficar em casa. Ele queria que a gente ficasse em casa. Você faria isso? Você tentaria segurar alguém que você ama dentro de casa, fazendo xixi no portão? Não. Você não faria isso. Gente, não é Deus que coloca uma montanha pra te impedir de passar, porque Ele te deu poder pra tirar a montanha de lá. Quem põe a montanha é quem está andando ao nosso derredor. Quem põe a montanha é o diabo, mas nós sabemos que ele já é derrotado. Ele não será derrotado, ele já foi derrotado. O diabo já é uma causa perdida, é uma causa derrotada. Nós não estamos no ringue com ele. Nós só falamos e já era, acabou. Não tem que ficar de pimimi papapá com o diabo, velho. Na boa, acabou. Acabou. Por quê? Porque quando falamos, o poder da vitória de Cristo na cruz está na nossa fala. Porque estamos falando com a autoridade dele, não com a nossa. E quando falamos com a autoridade de Cristo e da obra da cruz, que já foi finalizada por completo e humilhou o diabo, nada que o diabo põe na sua frente vai parar você. Nada. Mas aí a gente faz o quê? A gente vê a montanha e fala, eu vou ficar por aqui mesmo, eu já andei demais. E olha, pensa bem, até que é legal a montanha. Montanha é bom. E montanha faz sombra. Montanha é bom. Não dá pra passar, mas ela tá fazendo sombra, então tá suave. Diferença de positivismo e fé. E eu já falei aqui que eu não sou contra pessoas positivas. Pelo contrário, eu gosto muito mais dela do que pessoas negativas. Eu não suporto gente negativa, com todo respeito. Mas não dá. Gente, não desce. É muito melodrama. Mas, apesar de pessoas positivas serem legais, o positivismo não resolve. A fé, sim. O positivismo ele vai te fazer olhar para a montanha, que não era para estar na tua frente, que era para você falar para ela sair, ela iria sair. E você vai olhar para a montanha e falar, olha que legal, ela faz sombra. Você tá vendo o lado bom da coisa. Só que a fé, gente, se você soubesse o que Deus tem para você do outro lado da montanha, você não ia passar um único dia dormindo no pé da montanha. Porque você ia mandar a montanha sair da sua frente, quinta dos infernos, na hora. Porque você quer e você vai chegar aonde Deus prometeu que você vai chegar. E você vai ter tudo que Deus disse que você vai ter. Gente, pelo amor de Deus. Se a montanha não sair, tem que surgir em você o poder para voar, velho. Não dá para se segurar. Não é possível. Tem que queimar isso dentro de você. Tem que queimar isso dentro de você. Amém? Então, voltando aqui. Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, versículo 20, diz o seguinte. Do fruto da boca, o coração se farta. Lembra que eu falei semana passada que aquilo que nós falamos, nós enchemos o nosso coração e é do nosso coração que flui as fontes da vida. Então nós enchemos o nosso coração e aquilo que nós falamos e enchemos o nosso coração é a forma como nós vivemos. Então do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Olha, exatamente o que eu disse semana passada. A língua tem poder sobre a vida, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Gente, na boa, não precisa de revelação nenhuma aqui. Sério. O texto está dizendo de forma bem clara que você vai comer o que você fala. No meio da maior crise, se você falar, nossa, que crise, você vai comer crise. Agora, se no meio da maior crise, da mesma crise, você falar, não, Cristo venceu. Você começar a falar de Jesus, você começar a olhar e falar aquilo que Jesus é, você vai comer de Jesus.
E aí você vai viver Jesus. Quem entende a nova aliança entende que nada falta. E não tem do que reclamar. Vai ter que cavar muito, gente. Vai ter que cavar muito fundo para achar uma coisinha para reclamar. Quem entendeu a graça tem que cavar muito fundo para achar um assunto para reclamar. Depois de entender o que Cristo fez, tem que ir muito fundo na sua ingratidão, na sua incredulidade, na sua falta de fé para achar uma única coisa para reclamar. Agora, gente, deixa eu dar um conselho, que toda vez que me sento com alguém para fazer um discipulado, eu falo. Analisa bem o seu currículo de amizade. Analisa bem o seu círculo de amizade. E eu não estou falando aqui de Salmos 1, tá? E quem lê Bíblia já entendeu. E quem entendeu vai ler a Bíblia. Eu não estou falando aqui de Salmos 1. Analisa bem quem você está andando, porque fé pega. Fé é algo que a gente pega. Quando você anda com pessoas cheias de fé, você começa a se tornar uma pessoa cheia de fé. Mas deixa eu falar mais uma coisinha. Incredulidade também pega. Você olha uma pessoa incrédula, tóxica, de tão incrédula que a pessoa é, isso pega. E eu não estou falando aqui para você largar esse irmão de canto, para você largar essa pessoa que tem menos fé que um ateu de lado, não, porque talvez ele precise de você. Mas eu estou falando aqui para você investir mais tempo andando com quem tem mais fé do que você. Porque você vai crescer assim. Você precisa de pessoas que têm mais fé do que você para que você possa crescer, você possa chegar ao nível delas. Gente, de verdade, eu sou um cara muito reservado, mas assim, muito reservado mesmo com quem eu abro minha vida. E às vezes eu até penso, caramba, eu deveria abrir um pouco mais, né? Abrir um hall de amizade. Só que não me sinto bem, porque eu já fiz isso e não deu muito certo. Eu não tô falando aqui de gente que te traiu, gente que fez mal pra você. Isso é outra mensagem, inclusive já tá aqui, #chateado. Depois de assistir no canal, se você tá passando por isso, e perdoa a pessoa, segue na boa. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de você acabar pegando a roupa de incredulidade daquela pessoa. Você começa a andar com pessoas que não têm fé, você vai se tornando uma pessoa sem fé. Você começa a andar com pessoas que não conseguem ver a bondade de Deus, você vai se tornando uma pessoa que não consegue ver a bondade de Deus. Então, examina bem, para que você não pegue emprestado a roupa de incredulidade de ninguém. Você tem que saber quem está do seu lado e mais. Você tem que saber de quem você recebe e para quem você dá. Nunca confunda quem você recebe e quem você dá. Você tem que ter um Barnabé na sua vida e você tem que ter um Timóteo na sua vida. Ambos são extremamente importantes e fundamentais para a sua carreira, para a sua vida, para o seu propósito. E o propósito de Deus em você. São fundamentais. Tanto Barnabé como Timóteo, mas os dois têm funções totalmente diferentes na sua vida. Um está lá para te ensinar a ter mais fé, e o outro está lá para ser ensinado por você. Mas ele não é uma pessoa tóxica, entende? Ele não é uma pessoa que ele não tem fé, ele é uma pessoa que ele está olhando para você porque você tem mais fé do que ele e ele está disposto a aprender. Não. Inclusive em Timóteo, Paulo escreve para Timóteo e fala, cara, não perde tempo com debate inútil, isso não vai chegar a nada, tá? Então não perde tempo. Timóteo não é uma pessoa que perde tempo em debate inútil. Não é uma pessoa que está ali para discordar de você e acabar vivendo a vida do jeito dela. Não faz isso. Ame essas pessoas. Mas assim, amigo, ó, gosto de você, tal. Se precisar de ajuda, pode me chamar. Mas esse tipo de conversa não vai rolar comigo, tá bom? É nóis, falou, tchau, tchau. Tenha pessoas que você vai receber e tenha pessoas que você vai dar. Encontre Barnabé na sua vida, encontre Timóteo na sua vida. Se cerque de pessoas que têm mais fé do que você e se cerque de pessoas que você vai dar mais fé para elas. Mas não deixe sair da sua boca, em nome de Jesus, não deixe sair da sua boca incredulidade. Não deixe sair da sua boca o que Deus não fala. Não deixe sair da sua boca aquilo que não concorda com Deus. É bom demais, gente. É muito bom andar com quem tem fé. Com quem olha para você e mesmo no meio do maior perrengue da tua vida, ele consegue enxergar as coisas boas que estão acontecendo. E ele te mostra, olha isso aqui, e você começa a ver, aquela fé começa a aumentar dentro de você, como se nada de ruim existisse. E ele fala, cara, olha só, isso é só o começo. Isso é só o começo. Gente, você cerca de pessoas que têm mais fé do que você. Ouça pessoas que têm mais fé do que você. Lucas, mas eu não tenho ninguém aqui na minha região, eu não tenho ninguém na minha família, eu não conheço ninguém assim. Então faz o seguinte, começa a comprar o livro de quem você conhece com fé. Compra o livro dessa pessoa, começa a ouvir o que essa pessoa fala, assistir os vídeos dessa pessoa. E quando Deus traz alguém cheio de fé perto de você, cara, aproveita a oportunidade ao máximo. Seja chato. Se aproxime dela, se aproxime dessa pessoa, para que você possa ser cheio como ela é.
Gente, quando eu comecei a procurar casa com a Paloma, e eu fui muito objetivo. Quando Deus ele já havia me falado para assumir o trabalho ali na região do Itaim, isso foi em 2019, um dia em 2019, finalzinho de 2019, eu tava indo pro Itaim de metrô, linha vermelha, e aí, quando eu parei na estação Patriarca, a visão do Patriarca é pra Vila Ré. E eu nem sabia, na verdade, que ele era Vila Ré. E eu vi as casas lá muito bonitas. Naquele dia eu falei, cara, eu vou morar aqui. Aí eu vi no Maps, eu vi que era 30 minutos da igreja, 30 minutos da casa do meu pai, 30 minutos de praticamente qualquer lugar na Zona Leste, porque tá bem no meio da Zona Leste, pertinho do metrô, cara, da linha vermelha, que é perfeito. Em um bairro bem legal. E aí a gente foi ver casa, conversei com a Paloma, a gente foi ver casa. Mas eu sabia como eu queria a casa. Eu queria um lugar seguro, um condomínio, tal, uns negócios bem legal, que se eu precisasse ficar fora por algum tempo, minha esposa ficaria segura. Resumindo a história, nós achamos lugar, eu coloquei no meu coração, essa é a minha casa. Mas aí o casamento ele foi cancelado a primeira vez. Não dava para ficar com a casa e ela acabou sendo alugada. Eu não sabia o que Deus ia fazer, mas eu sabia que Deus ia fazer, porque eu falei, eu vou ter essa casa. Eu comecei a falar, eu vou ter essa casa, e essa casa vai ser assim, comecei a falar todas as características da casa, comecei a falar as características do condomínio. Faltando 2 meses pro casamento, o casamento que tinha sido remarcado, né, que foi agora. Eu e a Paloma, nós decidimos sair de novo para procurar casa. Você acha que eu fui aonde? Cara, eu fui direto para aquela casa. A Paloma perguntou, você não quer ver outra casa? Eu falei, não, eu já falei com Deus. Eu fui direto. Onde vocês acham que eu moro hoje? Eu moro naquela casa. Lucas, não tinha outro bairro, não tinha outra casa? Cara, tinha. Mas eu tinha falado que iria morar lá. Eu fui pra lá porque eu falei que eu ia morar lá. A incredulidade de alguém pode falar, não, você veio pra lá porque você podia. Mas a minha fé deixa bem claro que eu fui pra lá porque eu falei que eu estaria lá. Gente, existe poder no que você fala. Quando você crê na bondade de Deus e você fala aquilo que está dentro do seu coração, você crê, existe poder. As coisas se movem a seu favor. Gente, essa é a verdade do Evangelho. E ele é poderoso para fazer muito mais do que você pode pedir ou imaginar. Quando? Quando concordamos com o que Deus fala. E Deus fala Cristo. E Cristo é livre, Cristo é amado, Cristo é saudável, Cristo é perdoado, Cristo é justo, Cristo é abençoado, Cristo é próspero. E quando Deus fala Cristo e eu concordo com Ele, como Ele é, eu me torno também. Não fale o que você não quer comer amanhã. Não fale hoje o que você não quer comer amanhã. Fale o que você crê, não o que você vê. Quando você fala, o seu coração ele se enche de fé. É mais ou menos assim, imagina que a graça é um carro, a fé é um motor. E a fala é o combustível. O carro com motor ele não funciona sem combustível. Então Deus ele te deu o carro e ele te deu um carro com motor, que é a fé. Mas é você que coloca o combustível. E como põe o combustível? Se esforçando? Você coloca o combustível orando simplesmente por orar, como um rito religioso? Você coloca o combustível simplesmente jejuando por jejuar? Não. Nós colocamos o combustível enquanto falamos o que Deus fala. Enquanto falamos o que Deus fala, enquanto cremos como Jesus crê, nós começamos a abastecer, a encher o tanque do nosso carro. Nós começamos a exercer, a fazer o motor funcionar e a andar com o carro que é a graça. Mas o que Deus fala? Falar de Jesus às vezes parece algo tão assim, hipotético, né? Tão resumido, tão vago. Como assim simplesmente falar de Jesus? O que Deus fala é Cristo. Mas só existe um lugar onde você pode ouvir isso de forma nítida. E esse lugar é o lugar da intimidade. Esse lugar é o lugar da comunhão com Ele, é o lugar da meditação da palavra. Aí você vai começar a jejuar. Mas você vai jejuar da maneira certa. Você não vai jejuar como quem quer ganhar alguma coisa, mas como quem quer saber o que já é seu. Então você vai chegar em Deus e falar, Deus, eu não vou gastar tempo almoçando essa semana. Porque essa 1 hora que eu tenho de almoço vai ser 1 hora a mais para eu saber o que eu tenho, mas eu ainda não sei. Isso é jejum, gente. Você não vai jejuar e orar para ganhar algo. Você vai jejuar e orar para gastar mais tempo descobrindo o que você já tem, mas você ainda não sabia. Aí você vai passar tempo com Deus orando, mas não como quem quer ganhar algo. Você vai passar tempo olhando para Ele,
admirando Ele. A sua oração é um desfrute do que Ele é. Porque quando você conhece quem Ele é, você também descobre quem você é. Você passa a se autoconhecer. Então, você gasta tempo com Ele aprendendo sobre você. E você nunca sai querendo algo. Você sempre sai de um jejum e de uma oração grato e mais consciente daquilo que você já tem em Cristo Jesus. Amém? Gente, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Meditem, gente, de coração, medite nisso. Minha oração por vocês tem sido, e eu vou continuar orando por isso, que o Espírito Santo ele traga revelação. Seja o Espírito, não a minha fala, mas o Espírito de Deus trazendo revelação para vocês. Tenha uma semana abençoada, continue crescendo no conhecimento de Deus. Nós nos vemos em breve. Forte abraço e tchau, tchau.